ter no mundo homens de valor, que ousem ir, seja onde for, trabalhem pro Senhor, lutando pelo que é bom, que tenham fé e amor, pureza em sua alma, verdade em seu viver. Deus não precisa de homens famosos ou heróis, não quer autoridades com julgamentos vãos. não quer também exércitos dispostos a lutar. Deus quer homens de valor, Homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido homem do caminho, boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, neste programa dos Homens do Caminho. Que bênção, que coisa maravilhosa podemos anunciar a palavra. A Bíblia nos diz para nós não nos calarmos, nós sermos atalaias de Deus em todo o tempo, e nós estamos aqui para falar das coisas de Deus, das coisas do Senhor, compartilhar um pouco das nossas necessidades como homens, e nós refletimos na sua palavra sobre o que Deus deseja para nós, especialmente nesse tempo onde nós estamos vivendo, que são tempos muito trabalhosos, muito difíceis. Nós devemos sim nos apoiar uns nos outros e apoiar uns aos outros. Fazer deste tempo não um tempo de reclamação ou de murmuração, mas olharmos firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e pedimos a Deus que o Senhor nos dirija os passos, pois nós estamos caminhando para o lar celestial, onde nós estaremos eternamente com o Senhor. Eu gostaria de dar boas-vindas a você neste programa, a este programa, pedindo para você já deixar aí um like, um joinha nesse programa, isso ajuda muito o canal, né? Também deixa o seu comentário, isso é muito importante também, e você pode também se inscrever no canal da igreja, para que você receba as notificações, aí também aciona aquele sininho ali do lado, se você deseja fazer isso mesmo, tá bom? Nós agradecemos muito, isso ajuda muito o canal da igreja. Não para nos promovermos, mas para nós promovermos a palavra do Senhor. Isso é importante. É isso que nós desejamos. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a você e começar esse programa de hoje, esse encontro, esse vídeo. Embora esteja gravado, mas eu sempre falo que é um encontro, porque várias pessoas estão me vendo ao mesmo tempo, estamos compartilhando juntos a palavra. Então, que você também possa enviar este vídeo para muita gente, para várias pessoas. Faça isso. Isso vai ser muito legal. Então, o que eu queria falar com vocês hoje é uma palavra que veio no meu coração essa semana e uma pergunta muito interessante para mim, né? E eu creio que seja para você também. Por que nós somos homens do caminho? Por que nós colocamos o nome deste programa, o nome do ministério de homens da Igreja Ramo Novo, de Homens do Caminho? Você já se perguntou sobre isso? Você pergunta aí no seu coração, por que eu sou um homem do caminho? De repente eu me deparei com essa pergunta e eu busquei a Deus uma resposta, e na sua palavra eu encontro lindas afirmativas do próprio Senhor Jesus para que eu pudesse encher ainda mais o meu coração e aumentar ainda mais as minhas convicções do porquê de ser um homem do caminho. Bom, se você já fez essa pergunta, faça agora. Por que eu sou um homem do caminho? Vamos então observar algumas afirmativas
que vão trazer bênção para o nosso coração. Algumas afirmativas do Senhor Jesus Cristo e vai trazer muita alegria ao seu coração. Primeiro lugar, o texto para nossa reflexão, ele está aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6, ele diz o seguinte, olha, Jesus começa dizendo aos seus discípulos algumas coisas muito interessantes e muito apropriadas para aquele momento, porque ele estava prestes a ir para a cruz. E os seus discípulos estavam tentando entender e buscando a cada dia entender melhor o ministério de Jesus. Outros que não criam em Jesus achavam que o Messias ainda viria, como muitos judeus ainda creem que o Messias ainda virá, não creram em Jesus como o Messias. Mas olha só o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bem, meus irmãos, nesse texto que nós encontramos o grande amor de Deus revelado, o grande amor de Deus em ação na pessoa de Jesus Cristo por nós. Veja só, Jesus diz, não se turbe, ou seja, não tenha medo, creia em mim. Nesse momento em que nós estamos enfrentando essa situação toda, em todas as igrejas, todos os pastores, inclusive vários padres e vários aqueles que são religiosos estão dizendo que muita gente tem perdido o seu chão porque tem se despedido de uma maneira tão trágica e melancólica de seus entes queridos, muita gente dizendo que está perdendo o seu chão por tantas perdas que nós estamos vendo, tantas coisas difíceis que têm acontecido nesse mundo, nesse tempo de hoje. Jesus vem e nada mais, essa palavra não é nada mais do que dizer para nós que hoje é o tempo de nós colocarmos esta palavra em nosso coração em ação nesse momento. A Bíblia diz, não se turbe. Jesus está dizendo, não se turbe. Não se perturbe por causa dessas coisas. Não tenha medo, creia em mim. Em segundo lugar, ele diz, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. O que ele está dizendo é que na cruz do Calvário ele estaria indo para preparar lugar para nós, lugar eterno para nós. Ou seja, este lugar, esta terra, é apenas uma passagem para nós. O nosso lar eterno está garantido com Jesus na glória eterna, no céu do Senhor. Ele diz também, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, quando eu cumprir o meu propósito nessa terra de entregar-me na cruz, né? Ele diz, eu voltarei e vou recebê-los para mim mesmo, a fim de que vocês possam estar comigo para sempre. E debaixo de uma certa incredulidade e dúvida, Tomé faz essa pergunta, dizendo, Senhor, nós não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. E é aqui que eu gostaria de deixar para você uma palavra muito precisa, porque Jesus disse 3 coisas importantíssimas. Note isso, grave isso no seu coração. Jesus respondeu para ele dizendo o seguinte, eu sou. Lembra quando Moisés foi responder para Faraó? Quando Moisés perguntou para o Senhor, para Deus, lá no deserto, quando Deus falou para ele, vai diante de Faraó e diz para ele, né, para ele libertar o meu povo, e ele perguntou, mas Senhor, quando o Faraó perguntar
quem foi que me enviou? O Senhor respondeu para ele: diga que o eu sou me enviou a vós. E aqui Jesus está dizendo novamente: eu sou. Exatamente porque Jesus e o Pai, o Filho e o Pai são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são somente um Deus, manifestados em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus disse: eu sou o caminho. É aqui que eu gostaria de frisar para você. Não há outros caminhos. Não existe outra maneira de você ir a Deus. Não existe alternativa. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Isso significa que ele está dizendo aqui, usando a nossa língua portuguesa, ele está dizendo aqui que ele é o único caminho. E ele está usando aqui um artigo definido no singular. Não há plural, não é um caminho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Você já ouviu algumas frases por aí dizendo que todos os caminhos levam a Deus? Mentira. A mentira mais deslavada de Satanás para confundir as pessoas e não encontrar Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho. Artigo definido no singular. Não caia nessa conversa fiada, meu amigo, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Tá certo? Desculpa vou até ficar exaltado, mas eu gosto de dizer isso porque Jesus é. Jesus disse também: eu sou a verdade. Olha aqui Jesus dizendo, usando novamente o artigo definido no singular. A verdade. Não há outra verdade a não ser Jesus Cristo. Não há verdade paralela. Não há alguém que possa trazer você para a verdade de Jesus Cristo se não for Ele mesmo. Não há um caminho paralelo, não há uma verdade paralela. Só Jesus Cristo é a verdade de Deus. Por isso ele disse que o Pai havia o enviado e ele cumpria tudo aquilo que o Pai, aquele que o enviou, o mandou a fazer. E em terceiro lugar ele diz: eu sou a vida. Olha Jesus dizendo novamente e usando novamente o mesmo artigo definido no singular. A vida. Ninguém pode dar a vida a nós se não for Jesus Cristo. A vida vem dele. A vida eterna vem dele. O caminho está aberto, mas o caminho é Jesus Cristo. A verdade está diante de nós, mas ela é Jesus Cristo. A vida está diante de nós e a vida é Jesus Cristo. E ele completa dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, meus irmãos, meus queridos amigos, Jesus deseja estar conosco. E não é só estar ao lado de. Jesus quer estar em nós, habitar em nós, caminhar conosco, ter profunda comunhão conosco, abençoar o nosso coração. E ele mesmo se entregou na cruz para pagar o preço do nosso resgate. Nele mesmo temos a nossa vida eterna. Os méritos são todos dele e nós somos o alvo da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Então, nós somos homens do caminho, então, porque Jesus fez algumas coisas tremendas e importantes para nós. E aqui eu queria ler um texto de João, capítulo 6, versículo 37 ao 40, porque Jesus se deu para nos salvar da condenação eterna. E em João 6, 37 diz o seguinte: olha só que interessante isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção então nesse texto, meu irmão, meu amigo. O Pai quer que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Isso é importante nós ressaltarmos, porque, na verdade, Jesus ele derramou sangue puro para pagar o preço da nossa redenção. 1 Pedro 1,18 diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Mateus 25:34 diz que, porque ele mesmo ele nos receberá na sua glória. Veja o que diz Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que tiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, a nossa vida em Cristo está escondida para a eternidade. Nós somos estes homens do caminho porque Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Porque Ele, vendo a nossa condição de perdição, vendo a nossa condição de perdidos como ovelhas que não têm pastor, Ele mesmo se entregou por nós e fez de nós os seus discípulos, fez de nós os seus amigos. Ele fez de nós aqueles que caminham com Ele. E Ele tem prazer em estar em nós, exatamente porque a Bíblia diz que nós somos templo do seu Espírito. Veja que coisa preciosa é essa. Veja que coisa maravilhosa é essa. Somos estes homens que caminham com Ele numa profunda e íntima comunhão. Como você tem se sentido? Como você tem vivido esses dias? Sabendo dessas coisas, eu quero que você reflita nessa palavra, porque isso é que dá norte e sentido para a nossa vida. Pare e reflita. Como você tem caminhado com um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão excelso, tão estupendo, e como a sua alma se regozija nele. Muita gente está esperando que a solução para essa pandemia, para essa coisa toda, venha tão logo possível para continuar a sua vida como sempre foi. Mas eu espero, sinceramente, que tudo isso realmente acabe. Mas eu quero para ter mais e mais comunhão com o meu Deus e continuar fazendo aquilo que Deus pediu para que eu faça. Continuar andando com Ele e ministrando a sua palavra e levando outros a também conhecer o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir então um louvor e já já nós voltamos para encerrarmos esse encontro de hoje. Que Deus abençoe o seu coração, que essa palavra abençoe o seu coração. Um abraço. E nós marchamos sobre a sua palavra, que é o caminho de Deus para a nossa vida, pois esse caminho é perfeito, é vida, é poder, é transformação, é restauração. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, é a arma do escudo. Todos os que nele confiam
Bem, meus irmãos, estamos de volta depois deste louvor. Graças a Deus, glórias a Deus, porque a sua palavra é tremenda e maravilhosa. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, louvo ao Senhor pelos irmãos, pela nossa vida em Cristo, por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos proporciona todos os dias, revelando o seu amor, o seu poder e a sua graça. Que Deus possa abençoar seu coração, que você possa ser tocado pelo poder de Deus, pela gloriosa mão do Senhor, e você tenha do Senhor grandes experiências e grandes coisas acontecendo na sua vida durante essa semana, que o Espírito fale ao seu coração, que você possa ministrar aos outros esta grandiosa bênção que existe aí no seu coraçãozão. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar e encerrar esse tempo de hoje. Pai querido, muito obrigado por este momento dos homens da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Obrigado porque o Senhor tem nos levantado para também pregarmos a Tua palavra, como tantos outros irmãos, tantas outras igrejas, tantos aqueles que honram a Tua palavra. Nós queremos nos unir a tantos quantos, ó Deus, para também darmos o nosso tributo ao Senhor e cooperar com a Tua seara, Senhor. Obrigado, ó Deus, que podemos andar com o Senhor, caminhar contigo e fazendo, Senhor Deus, sempre a Tua vontade. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe esses irmãos e que nesta noite, nesta semana, possamos ser ricamente abençoados por Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Eu te amo em Jesus Cristo. Até segunda-feira que vem. Forte abraço. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas